Bem, aqui na TV nós temos alguns trechos de espetáculos que o João Saldanha fez ao longo desses 40 anos de trabalho. E ele, o João Saldanha, é um coreógrafo carioca que tem uma produção extensa em dança contemporânea, né? Ele tem formação em balé clássico e depois em dança moderna. Tem alguns desses grandes coreógrafos com os quais ele se relacionou intencionalmente, teoricamente, e que ele vai poder conversar aqui com a gente sobre isso hoje. A escola se sente muito honrada de tê-lo como professor aqui no nosso corpo docente, pensando o corpo, pensando o espaço da dança e, mais do que isso, trabalhando oficinas que possam desenvolver jovens, né, jovens bailarinos ou até mesmo, quem sabe, aí também coreógrafos, aqui a partir da escola, que tem esse objetivo de formação do artista contemporâneo carioca primeiro e depois de todo mundo que venha do Brasil e de fora do Brasil. Então agora eu passo a palavra para o João Saldanha. Boa noite. Que bom, estamos aqui. E que a gente pode perder o tempo ou ganhar o tempo falando sobre mover, né? Sobre essa habilidade que todos nós temos, que é de dançar, não é verdade? Eu faço isso desde criança, desde muito criancinha. Tocava uma música ou não tocava uma música, eu pulava, eu rebolava, eu dançava. E eu tinha um pai que era um pai que pertencia ao universo dos esportes, do futebol. Na verdade eu tenho, apesar dele ter morrido, eu tenho esse pai ainda, né, em mim. E, curiosamente, era um cara assim que tinha uma maneira de perceber a vida com muita propriedade. Então ele interferia em absolutamente todo e qualquer tipo de ação ou de profissão ou de atividade que quem quer que seja, quem quer que fosse, estivesse fazendo. Então ele ensinava psicanálise para o Hélio Pellegrino, ele ensinava arquitetura para o Oscar Niemeyer. Ele tinha esse... Mas é tudo um blefe, tudo mentira, mas ele tinha essa habilidade de sedução. E eu, pequeno, falava assim, nossa, tô ferrado, que papai sabe tudo. Tinha até uma série, Papai Sabe Tudo. E não vai sobrar espaço para mim, né? Mas papai, machão, típico latino brasileiro, não podia escorregar e saber de dança, né? Eu falei, existe um caminho, né? Então eu, desde os meus 12 anos, eu tinha essa atração enorme pelo mover, principalmente, porque era um lugar onde eu poderia ter uma liberdade enorme de ação, né? Mas assim, tinha todo aquele pudor, né, do início, que você fala assim, papai, vou fazer balé com a Tatiana Leskova? Não poderia fazer isso. Então eu mentia e ia fazer o balé com a Tatiana Leskova. E foi muito curioso isso, porque o mentir
Nesse caso, foi um mentir proveitoso. Ele foi necessário. Omitiu. Não, eu mentia mesmo. Eu falava que ia para um lugar e ia para o outro. E, curiosamente, depois desse início, eu tive um outro início que foi fora do Brasil, onde eu não precisava mais mentir. E aí fazia as coisas que eu podia fazer com toda a liberdade do mundo. Então, eu tive uma formação inicialmente onde eu comecei fazendo umas aulas de jazz aqui e ali. Aí vi que não era muito a minha praia e fui fazer uma formação em balé clássico, que eu achei uma forma muito objetiva de tratar o espaço do meu corpo com um espaço aonde a gente pode expressar essa arte. E como vocês sabem ou talvez não saibam, o balé ele surgiu para as cortes, né, dentro desses lugares, né? Então, toda a relação do balé, toda a relação corporal do balé é que você nunca fique de costas nem para o rei, nem para a rainha. Eu estou falando isso, parece uma grande besteira, mas é onde tudo começa. A relação da torção dos membros inferiores com a relação em diagonal, com a relação aberta dos ombros, em oposição, em face à plateia. Para mim, isso foi muito tranquilo de assimilar. Tem algumas pessoas que não têm essa assimilação, para elas é um conflito, o balé também é um conflito. Eu tive a sorte de não ter esse conflito, porque eu tive excelentes professores, aqui e fora daqui, e esse lugar, o que ele me mostrou? Ele me mostrou que eu jamais seria um bailarino clássico, que eu não tinha esse temperamento em mim, essa cordialidade toda, entendeu? Eu gostava da técnica do balé, mas a expressão artística do balé, eu gostava assistindo, vendo, né? Então comecei a fazer umas aulas de dança moderna, já achei mais interessante, achei que era um lugar possível. Falei, olha, mas tinha muito sofrimento na dança moderna, tudo contraía muito e tinha relação com os deuses, ainda tinha essa coisa, essa grandiosidade dos espaços inventados, né? E aí eu comecei a ter contato com a dança contemporânea, aonde eu pude perceber que era a minha turma, porque nesse lugar eu tinha uma série de possibilidades de expressar o meu mover condizendo mais com as minhas ações cotidianas, né? Em como eu levanto, em como eu corro, em como eu tropeço, em como eu giro, em como... Então, essas ações, vamos dizer assim, elas passaram a ser um objeto de formulação e pesquisa do movimento. Então, teve um período de 2 anos que eu acordava às 6 horas da manhã e ia para a praia, porque eu não tinha uma sala, um estúdio para treinar. Então, eu ia e começava a trabalhar quedas e suspensões na superfície instável da areia da praia. E aí comecei a chamar outras pessoas que estavam interessadas nisso. E a gente fez uma turma de experimentos nesse ambiente. A partir disso, claro que concomitante a isso, eu fiz parte de alguns grupos de dança, os quais eu não tinha a menor afinidade.
eu acabava sendo uma encrenca para os coreógrafos, porque eu achava ruim, eu não gostava, eu não queria. Aí estabeleci uma relação de conflito e ia embora, né? Aí falei assim, bom, vou tentar fazer alguma coisa aonde eu não possa ir embora, porque eu não posso ir embora de mim, né? Assim, do que eu proponho. E resolvi enfrentar esse desafio, né, da coreografia. Um grande parênteses, na verdade, desde cedo eu queria ter sido arquiteto, mas o meu pai ia atrapalhar muito essa profissão, ele ia se meter de um jeito terrível, porque ele tinha um tio que também era um bom pintor, o Firmino Saldanha, que era arquiteto e trabalhava com meu avô, que não era arquiteto, mas tinha O João é sobrinho da Ione Saldanha. uma sabe, firma de... tem a minha tia, que era uma pintora. né? Primo da Cláudia. Também. Então, por que eu estou falando da arquitetura? Porque Ele já se metia na vida no projeto do Niemeyer, imagina no teu que era filho. no meu ia ser uma loucura. Eu estou falando isso porque é sério. O Niemeyer fez um projeto Eu sei que é para a sério. casa do meu pai em Maricá, que o meu pai adulterou inteiro. E aí é muito engraçado, porque você vê assim um pouco dos dois, como eles eram amigos, tá tudo certo, né? Assim, mas você olha para a casa do meu pai e você não fala que foi o Oscar que fez aquela planta, porque de fato não foi. Por que eu falei da arquitetura? Porque a minha relação com a ideia de construir um lugar, de construir um espaço, era tão forte quanto a própria intenção de construir movimentos, né? De fazer junção de passos e compor os passos e colocá-los no espaço. Só que eu sempre tive um problema enorme em entender, por exemplo, o palco italiano, esse que tem coxia e tal, como um lugar onde existem uns corpinhos fazendo coisas e essa relação se estabelecer assim, quase que bidimensional e afrontosamente. Olha, tô dançando para você, olha eu aqui, tentando seduzir uma plateia, né? E foi muito curioso descobrir outras possibilidades dramatúrgicas, né? De construção de espaço. Aí a gente tem alguns coreógrafos americanos, os quais eu me identifico enormemente, até porque a minha formação de dança moderna é norte-americana, né? Então, todo o pensamento norte-americano, para mim, é muito objetivo e isso tem uma concretude que me agrada. Mas também tive uma influência da dança contemporânea europeia, que se divide em algumas múltiplas vertentes. A gente tem a dança expressionista alemã e a gente tem, vamos dizer, la danse contemporaine française, que tem uma cartela múltipla de escolhas. Eu gostei muito de um carinha lá, chamado Dominique Baguet, que eu não sabia que tinha tido uma formação parecida com a minha. Você vê, né? As coisas estão ali te mordendo. E o Baguet, ele teve uma influência enorme de um coreógrafo norte-americano chamado Merce Cunningham, né? Que mais do que um coreógrafo, era um artista, vamos dizer assim, né? Não estou querendo dizer que o coreógrafo não seja o artista, mas reduzir o Cunningham só a coreografia
não me parece uma boa coisa para se fazer. Então, teve essa influência da dança contemporânea francesa. Eu fui algumas vezes para a França, estudei com algumas pessoas. Aí, passados anos, eu fui conhecer uma outra coreógrafa francesa, chamada Magui Marran, não sei se vocês conhecem esses nomes. Então, a Magui, eu tenho alguns amigos muito próximos que foram da companhia dela, conheci a Magui e tal, mas o tipo de, vamos dizer, de escolha que ela tem, dramatúrgica, ela é ampla, ela não fica detida a um estilo de dança, né? Ela expressa a necessidade artística dela conforme a curiosidade dela e os tormentos dela se manifestam no dia a dia. O que eu achei muito interessante. Falei, opa, gostei dela, estou aprendendo com ela, legal, que delícia. Claro que não foi assim é muito fácil, né? Enfim, é complicado, né? Você entender aonde você está e como você se desenvolve. Até porque, eu vou dizer, a minha trajetória, que é uma trajetória... Eu acho que esse ano eu faço 45 anos disso. Então, 40. É muito tempo, né? Assim, parece que não é, mas é. Eu me esqueço que é tudo isso, mas é muita coisa. E, além do que, eu nunca me interessei unicamente pela questão do mover. Também. Mas eu me interessava por paisagismo, né? E aí comecei a desenvolver uns projetos de paisagismo, sem ser um paisagista, mas eu fiz alguns jardins para algumas pessoas. E eu continuo fazendo um jardim há 42 anos, que é o da minha casa, que eu acho que ele tem uma... Eu falo que é a minha melhor coreografia é o meu jardim, porque ele vai se desenvolvendo junto com os meus pensamentos e com as minhas mudanças, que são muitas, enormes, né? Então, o fato de não estar só ou unicamente envolvido com a produção de dança, né? Eu fiquei 29 anos tendo uma companhia de dança, né? Que viajava, que fazia, tinha turnê, blá, 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 tudo isso. Dançou fora do Brasil, mas é uma angústia você fazer isso, todo mundo sabe, eu não vou ficar detido a isso. Você ter uma companhia de dança no Brasil é sarna para se coçar. E chegou uma hora que eu achei muito chata essa história. Então pensei, para eu continuar a fazer os meus trabalhos, eu posso fazer por trabalho, chamo umas pessoas, a gente faz uma produção e acabou, beijinho, beijinho, pau, pau, tá tudo certo. Mas também não era suficiente. Aí eu comecei a escrever uns textos. E curiosamente, em 2012, um ator da Companhia dos Atores aqui do Rio de Janeiro, chamado Marcelo Olinto, me convidou para fazer um trabalho para ele. E eu acho que ele estava querendo um trabalho, assim, um ator que dança, sabe? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa profunda para entender quais eram os interesses e acabei escrevendo um texto imenso, enorme, uma cilada para ele, porque ele ia ter que aprender todo aquele texto. Ele achou que ele ia ficar lá se movendo e não foi isso que aconteceu. E eu pude dirigi-lo e aí eu peguei a produção toda. Eu fazia a luz, eu fazia o cenário. Ambicioso. Eu falei, quero fazer tudo. E fiz, e foi muito bom ter isso como um grande experimento. Porque eu enxergo esse trabalho também como dança.
eu ouço o texto como dança. Então, o que é dança, né? O que é isso que a gente está chamando de dança? É um monte de passinho e as pessoas mostrando coisas que eu olho para você com seus bracinhos cruzados, olhando para mim e falo, olha só, você jamais fará isso que eu estou fazendo. Que tem um pouco essa relação, né, do corpo improvável, do corpo impossível, do inatingível, que o balé traz, né? O etéreo, a ninfa, aquela princesa idealizada. E a gente já vem com uma gama de informações distorcidas sobre o mover, né? E aí você vai aprendendo, na verdade, a real desconstrução desses valores no seu dia a dia. Depois desse texto, eu resolvi fazer o quê? Um outro texto. Gostei. E escrevi um duo, um diálogo chamado Paroma, para duas atrizes bailarinas. E, na verdade, era uma personagem do passado que escrevia cartas para ela no futuro. E também fiz tudo, a encenação, a direção, um ser assim, bem autoritário e cheio de si. Mas eu fiquei numa alegria, porque esse segundo eu tive uma crítica de meia página no jornal Globo, do Max Sem Luiz, me botando nas nuvens. E eu falei assim, que legal, né, esse crítico, que às vezes todo mundo fala mal, né, os atores e tal. Mas o Maxen foi um amor comigo. Alguns diretores de teatro, alguns atores ficaram meio na bronca comigo. Acho normal, né? Porque, esse cara da dança vai tirar o meu espaço. Que a gente ainda pensa desse jeito, né? Em arte, em geral, né? Cada um na sua... Foi quando eu percebi que na verdade, eu queria ser um artista. Eu gosto de ser um artista. Eu não gosto de falar assim, eu sou um diretor de teatro. Eu sou um bailarino. Eu sou um coreógrafo. Eu não gosto disso. Eu gosto de ser um artista que tem amplitude nas relações de trabalho, sobretudo, né? E liberdade para errar, para experimentar, para desenvolver ideias, né? Múltiplas ideias. Há alguns anos, desde 2014, eu comecei também a trabalhar com instalações. Então eu fiz uma instalação de um espaço a convite do Sesc Rio, uma instalação chamada Topo, que abordava a relação que o meu pai, aquela pessoa que se mete em tudo, teve na seleção brasileira em 1970. Vocês sabem quem é o pai dele, né? Meu pai, ele era jornalista, técnico. É João Saldanha. Meu pai, papai. O pai dele é o João Saldanha, o grande cara do futebol, da análise do futebol. E o João Saldanha, eu me lembro dele falando contra o pessoal que dizia que aqui no Brasil, nunca me esqueço, que aqui no Brasil, o Fernando que falou, que aqui no Brasil as pessoas botavam, machucavam, batiam, ele disse, mas no Brasil nunca ninguém foi na Alemanha que ele falou isso, nunca ninguém foi para uma... Foi pro forno de justiça. Como é que foi pro... Aquela coisa do nazismo. Não, mas eu vou elucidar. É porque ele estava na Inglaterra e aí disseram que... Porque, na verdade, estava acontecendo, né, uma matança desenfreada no período da ditadura, principalmente no governo Médici. E aí falaram, a matança...
as pessoas que estão morrendo, tarará. Aí ele falou assim, poxa, vocês estão preocupados com a matança no Brasil? Logo vocês que viveram 2 guerras e mataram milhares de pessoas? Então, não estou entendendo por que vocês estão dando esse destaque. Foi para uma rádio na BBC isso. Isso apareceu. Foi uma forma inteligente de sair dessa coisa. Mas, apesar disso, ele era um cara que lutava muito pelas questões, pelas injustiças sociais e, principalmente, dentro desse período de A ditadura. criminoso e, né, que de uma certa forma a gente ainda tem... Ele é pai da Cláudia? Não, ele é tio. Tio. É. E, enfim. Instalação do Sesc. Então, era uma instalação aonde, porque ele também era jornalista, onde eu pude pegar trechos de crônicas escritas por ele, onde ele abordava todas essas questões que ainda são difíceis de serem abordadas até dentro do universo do futebol, enfim, dos cartolas, da venda de jogadores, tudo que ainda acontece no futebol, estava tudo ali naquela parede, tinham umas coisas sonoras, tinham algumas imagens em vídeo e uma sonoridade bastante interessante. O ambiente era um ambiente curioso, no mínimo. Era um pouco kit, porque tratava dessa coisa de futebol, né? E futebol um pouco kit, né? Assim, grama, bola, bandeira, esses símbolos de reconhecimento do futebol, porque agora ele virou mais assim garota propaganda, a gente vê mais o que divulga do que propriamente cor e forma, né? Então eu fiz essa instalação agora eu tenho que me lembrar, há uns 6 anos atrás, ou mais, 7. Quando foi que a Marielle morreu? 2018. Em 2018. 14 de março de 2018. Então, dia 15 de março de 2018, eu fiz uma instalação no Paço Imperial chamada Sobras e Relatos de Recarga, aonde eu trazia 40 anos de trabalhos meus. Não só cenografia, mas textos. Então, teve toda uma ambientação. Eu adorei ter feito. Me senti muito confortável de ter aquele tratamento naquele espaço e aquelas abordagens e pensar o espaço, entender aonde eu poderia levar as pessoas com aquelas imagens e com aqueles estímulos visuais. Agora eu estou fazendo uma instalação que é sobre esta pessoa aqui. A moça aqui se chama Dora Pellegrino. Ela é uma atriz que se arrisca a desenhar, a escrever, a exercer a potencialidade da arte no dia a dia. E eu tenho uma afinidade com isso. Eu falo, não quero só ser isso. O que eu sou? Um artista. Ela também é uma artista. Nessa instalação, ela decidiu fazer uma homenagem ao pai dela, que foi um psicanalista muito importante na história da psicanálise no Brasil, que é o Hélio Pellegrino. Então, estamos em pleno processo E vai ser onde? Vai ser no Paço Imperial também. Paço Imperial.
É, agosto e setembro. Agosto desse ano? Agosto, setembro. Eu vou não. Oba. Eu já estou no passo, adoro passo. Eu vou lá. Vai lá, sim, vai ser legal. Mas enfim, isso, né? Aí eu entro em contato com a Dora, que às vezes a gente se perde um do outro. A gente é amigo há bastante tempo. Aí a gente faz uma sessão de psicanálise íntima para o desenvolvimento artístico de ideias e possibilidades. Tudo isso para dizer o quê? Que há uma variante e isso depende muito de cada um, né? Assim, eu realmente não saberei responder para você. Eu queria fazer uma pergunta. Outra. Não sei se é inconveniente. Por que você acha da música folclórica, tipo da Hungria, desse pessoal, por exemplo, dos ciganos, você acha que é importante? Meu amor, eu não tenho conhecimento para responder essa sua pergunta, mas em sendo folclórico da Hungria ou até de Joinville, eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser divertido. O outro dia vi. Não, é porque, por exemplo, aqui mas no Brasil não existe muito por exemplo assim, as crianças, de um modo geral, não têm uma iniciação musical. Mas na Hungria tem calma, muito que cedo. você está falando Brasil, mas qual Brasil? Aqui, Aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá, porque eu fui para o Acre e estive 6 dias em contato com uma tribo de índios chamado Yawanawá, não sei se já ouviram falar, Eu já tive uma. que todas as crianças têm uma formação musical. Todos tocam um instrumento, todos falam português, inglês e os dialetos variantes da língua que eles falam. E se você vê a escola Yawanawá, se você vê a escola deles, é incrível, porque tem um núcleo com apêndices, tem computador, tem tudo, na floresta, no meio da floresta. Para você chegar lá, você tem que ir num barquinho por 8 horas, assim. Mas você vê, por interesse cultural de seu mentor maior, que é o Bira, que é o chefe dessa tribo, ele conseguiu expandir essa questão. E assim, é culturalmente comum para eles todos tocarem um instrumento e cantarem. E eles cantam. É impressionante as vozes. Não só das crianças, todos eles. Então é meio relativo. Quando você falou da coisa folclórica, eu pensei em uma coisa, que agora me escapou o nome. Eu fiquei pensando numa dança que tem 70 e tantos personagens, Cavalo Marinho, no interior de Pernambuco. E tem uma narrativa mesmo, conta uma historinha mesmo. E ela é amplamente compreendida e desempenhada em todo o estado de Pernambuco. Só que assim, da hora que você falou Brasil, né, eu te perguntei, que Brasil? Porque a gente está num Brasil, né, que sabe pouco do outro Brasil, né? Então, mas assim, enquanto expressão que você usou, qual o termo? Folclórica. Nossa, é de uma potência, é de uma beleza, e os movimentos. Quem se aprimorou numa pesquisa profunda foi o Antônio Nóbrega, que é um grande dançarino e tem uma personagem chamada Tonheta. O Tonheta, ele, porque tem aquele instrumento, a rabeca, no cavalo marinho. E o Tonheta faz movimentações numa agilidade, e você fica, é muito curioso, porque exatamente é extraído desse universo de folclórico, mas é tão atual, é tão de agora, e é tão vivido no agora, no aqui e agora, né? Que você fala, nossa, é dança.
Você pega qualquer filmagem que tenham feito, por exemplo, do Hélio Oiticica dançando na Mangueira, né, sendo passista, e assim, aquela coisa ágil e louca, né? É muito interessante, porque o que está contido naquela pessoa ali, naquele ser humano? Esquece que o Hélio Oiticica é o Hélio Oiticica, mas não esquece muito, né? Porque, na verdade, em sendo o Hélio Oiticica, o que ele faz? Ele quebra uma barreira social imensa e instaura nesta cidade uma fusão entre favela e Zona Sul, né? Lá nos anos 60. Agora esse assunto uau, é muito... Mas não era, né? E todo o interesse do Hélio naquela ambientação, todo mundo aqui sabe, né? Rendeu um trabalho bastante singular, né? Rendeu um desenvolvimento para o mundo. Mas é extraído desse universo, né? Ele jamais teria feito Os Penetráveis se ele não tivesse tido uma convivência com o Morro da Mangueira, com o Cara de Cavalo, né? Com a favela. Com a favela, né? As vielas. Em geral, aquelas brechas, os núcleos, enfim. Então, assim, é curioso ver esse tempo de agora, principalmente fora do Brasil, né, que você vê essa busca, mas sempre é uma busca pelo excêntrico, né? Que pena, né? Que a gente ainda pegue gringo pelo excêntrico, né? Porque eles estão engatinhando, porque eles não tiveram essa possibilidade dessa diversidade dentro de um contexto social. Então, posso te fazer uma pergunta assim, para como é que você vê a dança? Tem um monte de perguntas, João, mas eu vou fazer essa. Faz. Como é que você vê a dança no Brasil em relação à dança que está se fazendo na Europa e nos Estados Unidos? A dança contemporânea. Viu isso? Respira. Estou respondendo. Cara, essa é uma pergunta difícil. Porque a gente fica achando sempre, na nossa perspectiva daqui, de pessoas que não dançam, como eu, por exemplo. Você não que dança? Eu danço... Amor, você dança pra chuchu. Com as palavras o tempo inteiro. Um sedutor. Essa é outra pergunta que eu ia fazer. Mas depois eu faço, né? O que é dança? Ele perguntou. E depois ele o Hélio Oiticica disse, você sabe o que dança? Sobre essa pergunta? Não. O que é dança? Não. O Hélio falava assim, dança é a dança que se dança. Olha que beleza, que síntese maravilhosa. Dança é a dança que se dança. Mas isso é uma resposta retórica também, né? Amor, mas pera lá, deixa eu voltar aqui. Dentro do contexto não é. Pensa. Mas deixa a gente entender como é que o João vê a dança do Brasil em relação à dança que se faz fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, é muito curioso, porque eu uma vez participei de uma Bienal de dança na França. E foi muito engraçado, porque tinham o espetáculo de stretching. Eles fazem, né, uma parafernália que você fica falando, olha, existe isso, né? Fotos, filmagens. E durante o espetáculo tinham críticos de todo lugar do mundo, né? Não sei quantos dos Estados Unidos, New York Times, e depois que passa o espetáculo, 2 dias depois, você é chamado para uma coisa assim, mas só que num auditório, com umas cadeiras lindas, incríveis, e começam a te fazer uma série de perguntas. E aí me veio a crítica
maldosa do New York Times perguntando se o que eu fazia era Cunningham. Quase como me chamando de um... Sendo que o meu trabalho, coitada, ela é muito burrinha. Porque não tem nada a ver com Cunningham. Eu nunca me espelhei no Cunningham para fazer até um movimento. Mercy Cunningham, um grande coreógrafo que já nos deixou. E ela, com o seu orgulho americano, não conseguiu... Inclusive, eu olhei bastante ela durante o espetáculo. Ela assistia o espetáculo assim, ó. Ela não deu nenhuma chance para realmente entrar no que ela estava vendo. Então, o que ela diz, realmente não... Eu não vesti a carapuça, mas talvez seja uma maneira muito comum de perceberem, no caso, dança contemporânea brasileira. Por quê? Se você não faz o que eles esperam de você, que você fale da sua pobreza, que você fale da favela, que você tenha esse tipo de discurso, né? Você vira mais ou menos você vira uma cópia daquilo que eles acham que você faz, né? E é uma atitude, assim, de uma pretensão absurda e uma falta de cultura imensa, porque eles não têm conhecimento nem prático para o entendimento daquilo que está sendo feito. Ainda está passando alguma coisa aqui? Tá sem parar. É quem? Uma moça? É. Eu adoro essa bailarina. Oi? Que moça! Não é incrível ela? É a Mônica. Isso aí eu fiz para ela em 2005. É lindo, né? E a Tem Luz 20 é linda. anos. A Luz é do Adelmo Lapa, que dá aula aqui com o Chico. Ô, João, teve Mas uma e época que a aí? gente tinha Terminou, usado- João? Teve uma Que época... eu respondi? Aí você falou não, que eles veio- eu não sei dizer, só para Você terminar. falou que eles colonializam. Eu não sei dizer assim, concretamente. O que eu posso dizer é que esse mesmo espetáculo que essa mulher veio perguntar, ele atingiu um grupo muito jovem, porque os dançarinos eram extremamente expressivos e eles estavam trazendo para o corpo o que eles estavam trazendo? O nome do espetáculo chamava Extra Corpo. Peraí, deixa eu lembrar o que eles realmente traziam. Eles traziam uma noção de conjunto ou a possibilidade de tratar do conjunto, ainda que eles tivessem ou partissem das suas próprias individualidades, que é uma coisa que acontece muito com a dança de rua, de um outro jeito, né? A dança de rua, essa que está cada vez mais tomando até os teatros no mundo inteiro, ela se trata disso, né? E ela é uma dança também que pode ser competitiva, ela pode entrar na questão de competição, né? Mas quando ela se formula cenicamente, que eu quero dizer, não na sua origem, na rua, né? Espacialmente, é muito impressionante o diálogo que é estabelecido ali e a célula de conjunto que se forma. Então, e é muito complexo. Você fala assim, nossa, eu tô vendo e estou enxergando tantas coisas que eu não tenho uma única coisa para dizer sobre aquilo. Talvez, quando eles enxergam as nossas variantes artísticas em dança,
eles fiquem um pouco confusos, justamente porque a gente é uma mistura desenfreada de inúmeras possibilidades do mover, né? Mas eu não posso dizer prontamente que é isso. Eu acredito que seja. Eu acho que, por exemplo, os norte-americanos têm uma maneira mais familiar de nos observar. É menos... Quando um europeu enxerga uma dança contemporânea norte-americana, ele fica um pouco submisso, porque eles foram treinados também por aquela, vamos dizer, aquela escola. Algumas pequenas variações do Laban, que foi para a Inglaterra, da Mary Wigman, que se manteve na Alemanha, e aí derivou Kurt Joss, Pina Bausch, essas outras pessoas, mas mesmo a Pina, ela passou uma parte dos anos 60 e 70 na Juilliard School, se formando em dança moderna americana. Então, assim, a dança tem essa possibilidade dos atravessamentos, né? Até que teve esse cara que eu acho da história, vamos chamar recente, morreu esse ano, o Steve Paxton, não sei se vocês já ouviram falar dele, que é um cara que começou a fazer um desenvolvimento de treinamento com atletas e depois com pessoas que tinham comorbidades, né? Tinham problemas ou estavam em cadeira de rodas e tal. E ele começou a trabalhar uma dança sad, cara, pomba. Uma dança de contato. Ele começou a trabalhar a relação de como o corpo entra em contato com o outro e brinca com o outro, né? A relação de distribuição de peso. Nossa, isso fez uma confusão. E isso tudo ele fez na Judson Church. Então é a geração Judson Church, que era essa igreja ali naquele coração, né, Washington Square, Nova York, anos 60. E tinha coisa ruim demais que acontecia ali. Mas como era experimental, né, um fala mal do outro, a Trisha falava mal do Steve, o Steve da Trisha, da Lucinda Childs, enfim, no final é uma galera. Aliás, tem uma brasileira que é a Patrícia Hofbauer, que trabalha com uma dessas super importantes que nesse momento, Yvonne Rainer, não sei se já ouviram falar da Yvonne Rainer, que está com quase 90 anos, mas ela ainda trabalha e ainda faz as criações. E Patrícia já desenvolve o trabalho com ela há mais de 20 anos. Patrícia, para quem não conhece, você conheceu Patrícia? Só que você conheceu ela como Patrícia Hungria. Muito Tá? Patrícia Hungria, pois é. Patrícia Hungria, que virou Hofbauer, na verdade sempre foi, porque é o nome da mãe. Ela foi de uma companhia de dança que nos anos 80 foi muito importante no movimento de dança contemporânea do Rio de Janeiro, que era o Grupo Coringa, que era encabeçado pela Graciela Figueroa, que era uma coreógrafa vinda de Montevidéu. E que foi... Oi? Hugo Rodas, mas esse foi para Brasília, né? Partiu, querido, amado. Nossa, como eu gostava dele. Um super diretor de teatro e ótimo coreógrafo também, que tinha ideias completamente... Tinha essa liberdade latino-americana, que é um pouco diferente da nossa. Engraçado, né? A gente é mais contido que os uruguaios. Os uruguaios, eles são, pelo menos eram, né, no mover, eles eram bastante libertos, né, de todo e qualquer
Respondi? Respondeu. Eu entendi que nós somos ótimos, né? Nós não somos ótimos? Ô, João, Somos. deixa eu te falar uma coisa. Teve uma época que aqui na escola vinham os franceses, tinham intercâmbio. E as minhas alunas francesas disseram que o que elas mais gostaram aqui do Rio foi quando elas foram levadas para Mangueira e conheceram o samba. Elas nunca tinham visto o samba na vida. E elas foram ficar encantadas. Mas elas são francesas de onde? Elas são de Paris. Poxa, Paris tem tanto brazuca Não, mas isso sambando. faz muito tempo atrás. Ah, bom. Faz muito tempo. Isso não tem aqui. Isso faz o quê? Uns 10 anos atrás ou mais. Ah, mas eu Que vou aqui falar tinha uma coisa pra intercâmbio, você. E todos os, inclusive, eles gostavam e adoravam essa escola. Achavam que aqui tinha uma liberdade que na escola de Paris não tinha. Com certeza. Que aqui você podia fazer o que você quisesse. Mas lá não pode nem perguntar até hoje. Você assiste a aula até hoje. Você assiste a aula É do assim? professor, não pode fazer pergunta. Terminou a aula, vai embora. Até hoje Aqui a tem gente se que reúne me manda, aqui, gente, essas para alunas conversar. me mandam imagem. Eu estou fazendo paisagem, me mandam em francês até hoje. Elas adoravam essa escola, Alberto. Sim, uma outra pergunta que eu queria fazer para o João, que é em torno do trabalho dele, que você falou que depois você começou a escrever textos e trabalhar a partir desses textos, né? Isso é bom. Como é que você está pensando a dança hoje, João? Assim, Caramba. qual que é a tua visão de o que você considera que está acontecendo de novo, ou se tudo é bom? O que você vê com perspectivas da dança contemporânea no Brasil? Então, eu não sei se existe essa resposta do novo, né? Eu tenho tanto receio de falar do novo. Por que eu tenho receio? Tem que pensar a respeito. Não, assim, primeiro eu te ouvi sobre você mesmo, né? Assim, tô pensando dança hoje dessa forma. Então, como eu tô pensando a dança hoje? Eu não penso a dança hoje. Eu acho que eu penso a dança sempre. Pela minha formação, né? Pelo fato de eu ser uma pessoa que teve essa formação. Então não é só hoje. Como eu me vejo nesse contexto atual, por exemplo, eu fiz agora uma direção de um trabalho que eu o percebo como dança. Tem gente que fala que é teatro, tem gente que fala que é performance, tem gente que fala... Cada um fala uma coisa. Eu não tenho o menor problema com esses nomes, que é um trabalho sobre uma cana-de-açúcar, o que ela teria para nos dizer se ela pudesse conversar com a gente. É um texto da Isabel de Barros. Esse trabalho é um trabalho que foi escrito por uma historiadora que também é bailarina, que trabalhou comigo há 20 e tantos anos atrás, que saiu do Brasil, foi para fora do Brasil, voltou, saiu do Rio de Janeiro, teve toda uma vida, abriu mão de tudo que ela fazia, foi ser mãe, mulher, e claro que nada disso deu certo. Aí ela voltou para cá e escreveu esse texto, que é um texto que eu gosto muito, e que se chama Solo da Cana, e que é o que uma cana teria a nos dizer sobre a cultura, a monocultura que nós desenvolvemos aqui no Brasil. É um texto muito forte, aqui e ali é irônico, aqui e ali é agressivo, e a figura dela é muito interessante, porque tem uma hora que você perde aquela figura feminina, né? E você acredita que ela é uma cana-de-açúcar conversando com você. E o que é mais interessante, ela é uma mulher belíssima, lindíssima, assim,
que fotografa muito bem, e uma bailarina, nossa, com acabamentos espetacular. Quando eu a ouço em seu discurso artístico, eu não só estou ouvindo ela, eu estou dançando junto com ela. Ela me embala para várias situações, né? Quando ela se move, eu me surpreendo, porque eu acho que ela vai ser levada pelo vento. Ela é muito magra, mas muito mesmo. É uma figura que parece ser frágil, mas de repente você vê uma força enorme contida naquele corpo, contida naquelas ideias. Então, assim, eu a percebo no todo como uma partitura de dança. Então, para mim, essa é uma maneira de entender que o que ela está fazendo é uma dança, na verdade. A gente já entrou em discussão, eu e ela, porque eu acho que ela quer que seja teatro. Aí eu falo para ela assim, não é teatro, você não é uma atriz. E de fato ela não é uma atriz. Apesar dela desempenhar tudo aquilo, tem uma verdade, uma concretude que você não tem dúvida, momento algum. Você não acha ela cadastrona, você acha que ela está inteira naquilo ali. Mas o que é estranho é que aquilo também não é atuação. Até porque ela é uma ativista das questões ambientais há mais de 25 anos. Então, se você a convidar para cá, para um discurso sobre meio ambiente, eu, por exemplo, fico de boca calada. Eu falo que essa pessoa sabe demais, sabe muito, eu não tenho o que dizer a respeito, né? Ela não vai simplesmente situar ou localizar essas questões superficiais que a gente é capaz de fazer numa argumentação. Então, pelo fato dela ser uma ativista, né, ser uma bailarina, ela já escreve textos e ensaios, porque ela é formada em História também, há mais de 20 anos. Então, por todos esses fatores, ela torna essa vivência que ela nos presenteia uma dança da melhor qualidade. Eu entendi que quando você tem uma... Posso estar errado, pode ter entendido errado, gente. Ele tem um trabalho que ele desenvolve ou alguma coisa que ele acompanha e que ele diz isso é dança. É isso, João? Sem ter uma definição de dança. Me parece que você está mais dentro de um lugar. Então, assim, aí eu vou pro telúrico agora, tá? Porque eu sou telúrico também. Tá bom. Então, quando eu tô no meu jardim, vocês vão me achar telúrico demais. Putz, que pariu. Fala. Então, quando eu tô no meu jardim, esse que eu tenho, que eu faço ele há 42 anos, e eu tô afastado dele, eu chego nele e estranho ele. Falo, nossa, que jardim estranho, feio. Não tá parecendo o meu jardim, né? Aí eu vou entrando nele, pego uma folhinha aqui, dou uma varridinha aqui, vou assim, contemplando espaço a espaço. Esse mundo vegetal, ele é muito surpreendente, gente, porque há uma comunicação absurda.
Só que a gente pode tornar ela isso, uma coisa altamente telúrica, né? Uma coisa que não... Porque passa despercebido mesmo, é muito facilmente... Mas também se sobressai e ressalta. Aí, no dia seguinte tem toda uma resposta. Eu falo, uau, que impressionante, né? Como é que... Mas isso é uma possibilidade sensitiva, uma sensibilidade que você desenvolve. Mas, para além disso, e eis que surge uma brisa. E a brisa começa a fazer assim, numas árvores. Aí você começa a ouvir aquele som. Aí você fala assim, olha... Aí você já está ali junto, dançando junto, entendeu? Então, para mim é uma dança impressionante. Impressionante. Eu realmente mergulho nesse ambiente e nesse universo. Tem duas observações sobre isso. Nos anos 30, 40, teve um americano chamado Lutero Burbank, que ele praticava yoga e ele era cientista. E era biólogo, mas cientista de estudar a seiva das plantas. E ele juntou as duas coisas e percebeu que as plantas, elas se comunicam diretamente com as pessoas. Sim. E isso só hoje, é recente um livro que saiu, chama não sei o que das plantas, eu não li ainda, mas é um livro que, eu li uma crítica, é um livro que fala que as plantas, elas se comunicam pelas raízes, Sim. uma com a outra. Sim. E uma visa a outra, tipo assim, tem um fungo que está atacando essa aqui, ela já avisa as outras criam um processo químico de anticorpo que protege, e assim elas vão se perpetuando no espaço-tempo, né? Então, que é uma coisa curiosa, porque também é uma maneira análoga, né, à nossa comunicação através da fáscia, né? As nossas fáscias se comunicam muito antes de qualquer impulso neurológico, né? Então, você pode estar agora, nesse momento, se comunicando com uma fáscia em Berlim, né? E recebendo uma informação de uma fáscia de Tóquio, né? As impressões que a gente começa a obter, né? Pelos olhares, pela receptividade. Olha que amor, tá lindo. Continua, tá uma graça. Você deitadinha assim, tava lindo. Eu adoro gente que dorme, eu durmo também. Muito, eu durmo. Mas é isso, é uma maneira... Às vezes a gente tem sensações tão múltiplas uns dos outros, e aí a gente fica, a gente mitifica assim. Não, é uma comunicação concreta que a gente tem uns com os outros, só que a gente não tem conhecimento, a gente é muito burrinho, né? Assim, ignorante, que eu quero dizer. E essas comunicações, elas são muito presentes em todas as nossas ações e em todas as nossas formas de comunicação. Então, quando você me pergunta essa coisa sobre a dança, eu sou um pouco dessa... Você chamou o quê que o Hélio foi? O Hélio... Quando ele fala dança, é a dança que se dança. Dança que eu falei que era uma resposta retórica. Retórica, ele foi retórico. Então, mas tem uma coisa que é curiosa, face à comunicação, que é o seguinte, essa relação entre quem está movendo e quem está dançando, e quem está assistindo, e quem está interessado,
nessa relação de troca, ela estabelece um espaço entre, né? E a gente não pode desconsiderar isso, né? Então, quando o Hélio fala dança é a dança que se dança, vou aprofundar um pouco mais. Mas para ser a dança que se dança, tem que se dançar esta dança. Não é? Assim, sobre que estímulo? Incorporei? Não sei. Treinei 28 horas seguidas para fazer aquilo? Não sei. Eu acho que para cada uma pessoa existe um meio condutor para você estabelecer uma comunicação. Dentro desse viés, deixa eu entender a linha de raciocínio que eu estou tendo. Sempre dá uns brancos assim, né? Falo, me perdi. A questão da motivação. Você talvez não deva se perguntar por que você está ali dançando para aquela pessoa, né? Talvez não, essa não seja a melhor pergunta. Outro dia eu perguntei, conversando com o João, ele me falou sobre o espaço. E ele disse assim, que era muito importante para ele hoje você lidar com o espaço que está entre a pessoa que está dançando e o público, né? Então ele estava interessado nesse espaço entre e muito interessado em se aproximar cada vez mais o corpo da pessoa que está aqui com o corpo da pessoa que está ali, né? Para ir diminuindo esse espaço entre público e pessoa que dança. Aí eu gostaria de perguntar, porque eu posso ter entendido alguma coisa totalmente diferente. Talvez. Porque o conhecimento, ele se dá dessa forma. Por exemplo, o Grambel, ele entendeu que o Grambel inventou o telefone. Ele entendeu que era possível transmitir. Ele leu num livro alemão que era possível transmitir a voz através de um fio metálico, usando energia. Mas ele não lia bem alemão. Ele lia alemão, mas não lia bem inglês. Só que isso não estava escrito no livro que ele leu. Ele achou que era isso, mas o que ele achou que leu foi o que surgiu como a invenção do telefone. Então talvez eu tenha entendido. Imagina ele com Bluetooth. O que ele pensaria com Bluetooth? Mas o que eu ia te perguntar, assim, o que é espaço para você, João? Espaço para mim? Espaço são muitas coisas. O que é espaço para mim? Aqui a gente pega pesado, gente. Eu acho que eu não sei responder essa pergunta, não. Mas eu fiquei pensando nessa coisa da proximidade. Isso foi uma coisa que me atormentou muito há uns 20 e poucos anos atrás. Onde eu fiz alguns trabalhos, teve um até que eu fiz no Pássaro Imperial, na Sala dos Archeiros, com a Paula Nestorov. E foi um dia muito difícil de fazer aquele espetáculo, muito difícil. Porque havia uma certa dispersão e tinha uma película só de tecido muito transparente entre nós e um público que estava no nosso entorno. E aí eu comecei a ouvir um zum, 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 e algo me puxou para ir para perto desse zum, zum, zum. Aí eu cheguei bem perto do tecido e meu nariz tinha acabado de dançar um monte de coisa. Fazia assim e o tecido fazia assim, ó. Aí eu olhei para a cara da pessoa que estava fazendo aquilo, né? E falei assim, será que dá para a senhora ser menos participativa? Aí ela olhou para mim assim e falou alto em bom tom, eu adorei isso. Eu tô achando isso tudo uma merda. Aí eu virei para ela e falei assim,
tá, pode ir embora. Aí ela se levantou junto com a amiga, foi uma saída épica. E aí tinham duas, porque só cabiam 60 pessoas. Só que nesse dia tinham 120. Outras sentaram embaixo, assim, perto desse tecido. Então duas falou, ai, que delícia, elas foram embora, estava me atrapalhando. Enfim, no meio de um espetáculo, você começar a ter outros assuntos. E eu achei que eu estava menino, para retomar um negócio, a minha perna tremia. Eu comecei a tremer inteiro, tremer. Eu não parava de tremer. E aí eu pensei assim, falei, nossa, eu vou ter que respirar e dar um tempo, porque senão eu não vou conseguir, vou ficar parado, né? Então passou aquele tempo sanguíneo, né? Que você fica movido, e a gente conseguiu retomar o trabalho ficou ótimo. Mas teve um momento de horror. Por que eu tô falando isso? Ódio mortal. Por que eu tô falando isso por alguma coisa? Espaço para você, o que é espaço? Ah, sim. Espaço Então, próximo. tinha aquele espaço, Sala dos Archeiros, esse tecido assim, sobre No Paço Imperial. a parte de cima tinha um outro tecido que reproduzia a rosácea. Então, os primeiros 10 minutos, hoje em dia a gente não poderia fazer isso lá, porque aquela balaustrada é condenada. Mas tinham 60 pessoas na balaustrada, imagina esse cara. Hoje em dia não pode nem 5, eu acho. Então, você tinha camadas até chegar lá no alto, naquela cúpula. Era um espaço assim, com muitas profundidades, múltiplo. E tínhamos nós que estávamos ali naquele porão, o trabalho chamava Danças de Porão. Naquele porão, né, sobre a primeira ótica, conversando sobre criação, sobre movimento. Tinha muito papo, cafezinho, a gente fazia tudo. Tinham várias possibilidades de trilha sonora, gente que operava o som. E naquele momento que eu me aproximei da mulher, eu não estava mais na Sala dos Archeiros. Então eu não sei te dizer propriamente. O espaço ele se transforma, ele não é só uma coisa. Na hora que a mulher virou para mim e falou, está uma merda, eu era um vaso sanitário, entendeu? Eu me senti uma merda, entendeu? E é isso. Até eu diluir a minha merda para poder seguir, tomou um tempo. E aí veio aquela adrenalina boa e o espetáculo cresceu. Então, foram tantas camadas de espaço e acontecia uma coisa muito interessante, que no final a gente subia essas cortinas de voal transparente e quando você subia, já não era mais aquele lugar, era uma outra coisa. Ele sofria uma série de transformações. Eu adoro entrar num espaço e transformar um espaço que é conhecido em alguma coisa que você fala, nossa, mas esse lugar aqui é aquele lugar? Você fica em dúvida. Talvez isso seja uma frustração arquitetônica, né, daquele arquiteto que eu gostaria de ter sido. Entendi. E aí eu fico batalhando por isso, né? Tanto que tem vários trabalhos meus que propõem construções espaciais que você fica em dúvida se você está de fato naquela sala ou naquele lugar, porque houve uma transformação. Olha, eu gostaria, porque a gente vai de 5h30 a 7 horas, né? Essa é 1h30 aqui que a gente já está conversando. Tem um minutinho para finalizar. Eu comecei apresentando o João Saldanha aqui como coreógrafo. Agora, durante a fala dele, eu já entendi que não é isso, né? Que ele é um artista, né?
E eu acho que o João ele respondeu muito bem a esse núcleo que a gente chama de conhecimento emergente, que são coisas que não estão escritas, não estão dadas ainda, sabe? Que estão na cabeça do artista que já tem décadas de trabalho e que pode olhar para uma questão, para um conceito e dizer: não é isso que eu penso, o que eu penso é isso outro, né? E eu fiquei muito impressionado com a forma de como ele tem uma ideia muito ampla sobre o que é dança, né? Quando ele fala sobre esse jardim, sobre o vento que incide na copa da árvore, sobre como ele se comunica com essas plantas, como ele diz que sou telúrico, mas isso não é hoje uma coisa negativa, pelo contrário, né? O Bauman, que é o grande historiador, morreu com mais de 100 anos, ele dizia que a gente precisa, o que está acontecendo no mundo hoje é que estamos repensando a nossa forma de lidar com o mundo. Uma das coisas é que o capitalismo não funcionou, não deu certo. Então a gente já sabe que não deu certo e precisa encontrar alternativas para isso, para um novo sistema. Outra coisa, espiritualidade. O Bauman dizia que todas as pessoas perceberam que elas precisam de relações de espiritualidade com as coisas e com o mundo. E todo mundo está indo numa direção, né? Nas suas direções. Tem gente que vai fazer yoga, tem gente que vai fazer... Enfim, e ele vai dizendo coisas nesse sentido, né? Teve uma época em Londres, antes de ele morrer, teve umas revoltas em Londres que os jovens londrinos da periferia quebravam as lojas de grife e tiravam e roubavam aquelas roupas e os tênis de marca, não sei o quê. Mas daí eles queimavam na rua, porque eles estavam dizendo: olha, não é isso que importa pra gente. O que importa pra gente é outra coisa, quer dizer, o mundo ele está se transformando cada vez mais, e essas coisas que o João falou aqui, eu fiquei muito impressionado, porque tem a ver diretamente com as discussões de ponta da contemporaneidade, né? Sobre o que é espaço, sobre pensar a natureza, pensar a relação do corpo com o outro, do corpo com a natureza, que é um corpo político, e isso foi me deixando muito impressionado, de modo que eu passei a acreditar mais nesse núcleo, que é o núcleo de conhecimento emergente. A gente podia continuar conversando com o João, gravando tudo, e no final a gente publica um livro que vai poder ajudar muita gente de todas as áreas, porque ele misturou todas as coisas, né? Mas ele misturou tudo, ele não misturou segmentos artísticos como teatro, dança, cinema, artes plásticas, cenografia, ele não misturou isso, ele misturou tudo isso com todas as coisas, né? Que o Chico, por exemplo, uma coisa que o Chico faz também, que é um dado que a gente está vivendo, e é muito bom que ele tenha voltado para a escola, porque o João está dando um curso aqui não vou mais falar de dança, gente, é um curso de alguma coisa sobre tudo isso. Que dias que ele está dando? Segundas-feiras, aqui Segunda-feira? Aqui no Salão Nobre. Mas em que horário? De 7 às 10. É de noite. E eu acho, viu, Chico, é fundamental, se você é professor de performance, pensar essas coisas junto com o João. A gente tem aqui também o Antônio, que é artista de performance, esteve na Bienal de São Paulo agora, que a gente possa estabelecer esses momentos de diálogo aqui, de discussão, para a gente entender melhor, ficar mais lúcido, né, sobre o que está acontecendo hoje no mundo da arte e de que forma que a gente pode dar uma virada e se apropriar melhor dessas ideias, né? Então gostaria de agradecer a presença do João aqui, sabendo que a gente pode, isso aqui é dança de contato, eu já entendi. E eu já tinha visto isso, mas não tinha entendido ainda. Você sabe que eu pensei uma coisa, Então, lá atrás, eu tinha pensado,
quando eu falei brevemente sobre o Hélio, eu pensei assim, o meu pensamento concomitante à fala, né? Eu falei assim, porque a gente estava falando dos gringos e tal, eu falei assim, é muito difícil você traduzir, talvez hoje em dia seja menos, mas traduzir para quem quer que seja, de que nacionalidade qualquer, que não venha desse trópico aqui, dessa parte do mundo, que não tiveram de alguma maneira um breve contato com o Hélio e com a Lígia. Eu acho que os dois, de alguma maneira, perturbaram e estimularam múltiplas vivências artísticas que não estavam contidas só na arte performática, nas artes plásticas ou no mover como um ideal de um corpo, né? Mas conseguiram extrair não só estados como sensações e poderia dizer até que paisagens onde a gente pudesse receber, mesmo que indiretamente, e filtrar, digamos, culturalmente isso. Sabe? A gente, de uma certa forma, filtra isso, porque isso está arraigado na nossa cultura. Talvez daqui a um tempo isso fique mais claro, mas nossa, como está, né? Então foi isso, foi um pensamento paralelo, até porque existiam muitas discórdias e um processo de uma amizade, um amor profundo, uma admiração, mas muitas discussões entre eles, né, que criaram um fervor, uma curiosidade, né? Mas eu ainda acho assim, João, que, gente, eu acho assim, nós temos um compromisso com o país onde a gente vive. Sim. Esse país, ele tem um cérebro que pensa e que constrói o seu futuro, que se projeta para o futuro. Agora aqui o João Saldanha, ele é uma dessas pessoas que eu chamo que estão movimentando a inteligência do país, porque a partir das coisas que ele fez e faz e diz, é por isso que é tão importante publicar, é por isso que é tão importante o livro, porque isso vira pesquisa e outras gerações vão poder desenvolver esses pensamentos, essas portas tantas que ele abriu aqui. Eu gosto muito de Hélio e Lígia, mas eu acho que você... Não estou me excluindo, estou falando um pensamento paralelo. Sim, paralelo. Sobre nós todos. Sobre nós todos. Mas não enaltecendo-os como algo que... Não, mas não se trata disso, não. Eu gosto muito de Hélio e Lígia, mas eu acho que o lugar do João, ele é um lugar novo, hoje. Que o Hélio nem a Lígia alcançaram isso, eu entendo exatamente o que ele está dizendo, porque a gente vai se comunicando subterraneamente, né? Sim. Através daquilo que a gente chama de cultura. Sim. Mas você traz elementos que fazem pensar e possibilidade de criação de conceitos. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em desenvolver alguma escrita a partir das suas entrevistas, né? Surge aqui uma coisa pra gente. Olha, eu não estou querendo ser pretensioso, mas eu fui convidado há uns anos atrás pela Casa de Rui Barbosa, junto com uma artista plástica que, curiosamente, é minha parente, mas a gente até então nunca tinha se encontrado pessoalmente, que é a Beth Jobim. Ela é minha prima em 3º grau, porque meu pai era primo em 1º grau do pai dela. E não sei por que cargas d'água resolveram colocar nós dois,
e ninguém sabia disso. Aí na hora eu falei, pois é, Beth, a gente é primo. Ela, não sei o que e tal. Ela sabia mais ou menos, enfim, eu sabia. E foi uma conversa tão maluca, porque a Beth, ela tem um jeito assim muito pragmático e vou chamar de elitista para expressar o fazer dela. Eu já sou uma pessoa muito confusa e que eu vou pegando as coisas assim, e as perguntas que me fizeram também eram assim, mas eu adorei porque houve uma organização da fundação e eles fizeram uma publicação que não é só minha não, de vários encontros artísticos. São três livros que são pergaminhos, e nesse livro é muito legal a ideia. Esses livros, eles tratam de assuntos, são artistas amplamente dos mais diversos setores, se é que a gente pode chamar, e eu adoro essa coisinha. E é bom de ler assim, de tentar. É isso, porque a coisa está ali, ela fica ali. E passou por uma organização de texto, né? Evidente que passa. E é legal realmente ter uma publicação sobre encontros em geral, poder expor as perguntas que são feitas, né? Porque isso, a gente sai do constrangimento, a gente fica mais habituado a se encontrar e poder falar multiplamente sobre assuntos que possam parecer desgastados ou difíceis, ou enfim, tudo isso que a gente todas as perguntas que fizemos a ele aqui, ele sempre vai para um lugar inesperado, né? Ele te dá uma resposta inesperada e isso me chamou muita atenção. Dessa forma, João, eu queria concluir nossa fala hoje. Muito obrigado por você ter vindo. Quem tiver interessado, faça o curso do João às segundas-feiras. Isso é dança, tá, gente? Dança com afeto, né? Não, isso é carinho, carinho. Carinho. Não é dança, não? Não, é carinho. Eu achei que era dança. Eu adoro o João, eu fiz um esforço para que ele viesse para a escola, então muito obrigado. Assim, eu que agradeço. Cada 15 dias a gente encontra um artista aqui para conversar. Venham sempre, tá na agenda da escola até o final do ano, tá? Aplausos.